Paulo falou assim em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 17. Entretanto, nisto que vos dizer, não os elogio, pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Em primeiro lugar, ouço que, quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês, e até certo ponto, eu creio, pois é necessário que haja divergência entre vocês, para que sejam conhecidos quais entre vocês são aprovados. Então, olha, uma conjectura, né? Uma suposição. Já pensou se Paulo estivesse hoje vendo o que essa crentaiada, o que esses católicos fazem dentro desses lugares que eles dizem que são igrejas? Imagine Paulo vendo hoje, depois de quase 2000 anos, nos seus dias, que o Espírito Santo foi derramado sobre muitos, eles eram desobedientes, eles eram gulosos, eles se embriagavam, eles não tinham educação na hora ali de partir a refeição. É o que fala nesse trecho aqui. Então Paulo falou, em suas reuniões, vocês fazem coisas ruins em vez de coisas boas. A pessoa hoje, ele entrando dentro de uma pentecostal, e ele ouvindo as pessoas dizer: nesta nossa reunião hoje, nós estamos buscando o batismo com o Espírito Santo, como foi no dia de Pentecostes. Em nós será derramado o Espírito Santo como fogo, como foi no dia de Pentecostes. Onde estava Pedro? Aí Paulo, o que Paulo iria falar? Ô, seus cabeças de bagre. Só que Pedro, Tiago, João, André, Filipe, eles estavam vivendo os últimos dias. E o dia de Pentecostes era uma festa 100% judaica, assim como a festa da Páscoa, a cerimônia da Páscoa. Somente os judeus é que praticavam essas coisas. Somente os judeus, nada mais ninguém. Aí Paulo iria falar o quê? Olha aí. Vocês, gentios, o que vocês têm a ver com a festa de Pentecostes? O que vocês têm de copiar aquela cerimônia? Ali foi 100% para os judeus. Como que eu vou dizer que essa reunião de vocês hoje, em pleno ano 2025, século 21, como que eu vou dizer, vocês que estão se reunindo nessa catedral aqui, falando que são pentecostes, porque vocês acreditam no batismo do Espírito Santo, que vocês são batizados com o Espírito Santo? Eles foram batizados ali no dia de Pentecostes porque eles eram judeus, eles receberam o Espírito Santo em formas de dons, como língua de fogo. Vocês hoje em dia, dentro desse mausoléu que vocês chamam de igreja, vocês não estão vivendo os últimos dias, vocês estão vivendo o Evangelho eterno, em vocês está o reino de Cristo, o Evangelho já se cumpriu. Que história é essa de vocês estarem falando que vocês estão cheios do Espírito Santo? O que está dentro de vocês é maior. O que está dentro de vocês é o próprio templo espiritual do Criador, onde o próprio Deus habita. E vocês estão atrasados aí quase 2000 anos, querendo buscar um batismo que é impossível acontecer para vocês, porque aconteceram sobre eles, porque eles estavam vivendo os últimos dias. Depois entre o ano 33 e a metade do ano 70, naquele período foram os últimos dias, naquele período foram aqueles dias ditos pelos profetas. Então que mentiraiada que vocês estão fazendo? Paulo iria falar isso. Já pensou? Paulo está lá sentado dentro do templo do morcegão, aquele que diz que cabe 10.000 pessoas sentados. Já pensou ele ouvindo o dedinho torto lá, o que gosta pouco de roubar, falando: nesse próximo domingo teremos o maior batismo que já teve. Sairão caravanas e caravanas de ônibus buscando pessoas que querem aceitar Jesus, que querem ter um encontro com Jesus, e passarão pelas águas. Paulo iria falar: ô, cabeça de bagre, aquele batismo que foi a lei da purificação,
que João Batista praticou foi somente para os judeus, porque era a lei da purificação com água. Paulo iria dizer, eu mesmo falei lá em Atos capítulo 19, do versículo 1 em diante, quando chegou 12 discípulos que não conheciam o batismo com o Espírito Santo, Paulo perguntou, em que batismo vocês foram batizados? Eles disseram, no de João. Eram 12 judeus, no batismo de João, na purificação com João. E vocês não foram batizados com o Espírito Santo? Aí os 12 falaram, nós nem sabíamos desse batismo. Aí Paulo foi lá e impôs as mãos sobre eles e os purificou, os batizou em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nada de água. E vocês, em pleno século 21, ano 2025, querendo passar pessoas pelas águas, vocês dizendo que no primeiro domingo ou no segundo domingo as pessoas devem se reunir dentro dessas igrejas, dentro dessas casas de fraude, para ter a comunhão com Deus, precisa comer pão e beber suco. Quando Jesus falou lá em Lucas 22, Jesus falou em outra passagem, aquele que não comer da minha carne, aquele que não beber do meu sangue, não tem parte comigo. O que Jesus quis dizer aos judeus? Porque o sangue que verteu na cruz foi o sangue da aliança renovada, da renovação da aliança feita com os hebreus no deserto. Jesus falou, aquele judeu que não crer em mim, que não crer no sacrifício que eu estou fazendo por ele, ele não participará desse pão. Aquele que não crer no sacrifício, na libação, não fará parte desse sangue que eu estou derramando. Foi isso que foi o significado. Paulo iria falar, ô cabeça de bagre, vocês estão reunidos aí, praticando a Santa Ceia, aquela Santa Ceia que foi praticado em Lucas 22, foi para 13 israelitas, Jesus da tribo de Judá, descendente da tribo de Judá, e 12 israelitas. Por que 12? Cada um representando uma das 12 tribos de Israel. Paulo iria falar, oh, que loucura é essa? Que reunião cabulosa é essa que vocês estão fazendo? Que reuniões maquiavélicas são essas que vocês estão fazendo? Seus mentirosos, seus canalhas, seus ladrões, seus estelionatários. 1 Coríntios 11:17, entretanto, nisto que vou dizer, não os elogio, pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês, e até certo ponto, eu creio. Pois é necessário que haja divergências entre vocês, para que sejam conhecidos quais entre vocês são aprovados. Paulo hoje estaria reprovando 100% dos religiosos. Não teria uma viva alma religiosa que seria aprovada por Paulo. Dízimo, mas dízimo nunca foi dinheiro. Dízimo foi um mandamento dado para a tribo de Levi recolher das 11 tribos, semelhantes a seus irmãos, e eram mantimentos, e era uma vez por ano da colheita que aquela tribo fizesse. E vocês mentindo, vocês enganando, vocês roubando as pessoas. Você acha que Paulo iria contente? Será que Paulo ia achar uma pessoa digna de ser elogiado nos dias de hoje? Ou vocês falam que diz que Deus tem que ser buscado em templo, porque está lá em Salmo 122, do versículo 1 ao 4, mas aquela situação foi um mandamento dado a Israel. Vocês chamam as pessoas de ladrões que não dão 10% do salário. Malaquias capítulo 1, versículo 1, essa advertência é para você, Israel. Malaquias 2:1, essa repreensão é para vocês, sacerdotes. Malaquias capítulo 3, versículo 8, a nação que estava roubando a Deus era a nação de Israel, não as nações. Ou seja, nada se aproveita nas reuniões que vocês fazem nas chamadas igrejas, porque naqueles dias Paulo nunca se reuniu em igreja de pedra, nunca.
Paulo e os gentios e judeus, eles se reuniam como igreja, e a igreja era o corpo de Cristo. O corpo de Cristo é espiritual, e a reunião ali era com os filhos de Deus, porque os espíritos é que são filhos de Deus. Então, se Paulo não elogiou naquele tempo que o Espírito Santo estava neles em forma de dons, da maioria ali, imagine hoje em dia, que maior do que Paulo, em Paulo está hoje, que é Apocalipse 21:3, eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos, onde o próprio Deus habitará. Qual que é maior? Dons temporários ou a presença eterna de geração em geração nos homens, nos seres humanos? Coloca no comentário o que você acha. Qual é mais importante? Os dons que foram temporários, foram para os últimos dias, ou o próprio Deus, o Espírito do próprio Deus habitando em você? Qual é mais importante? O templo suntuoso que existe aí na sua cidade, no seu país, o templo de pedra, ou o templo espiritual que é onde está o soberano Criador de todas as coisas e está em cada um de nós? Escreve no comentário qual é o mais importante, o templo espiritual de Cristo ou o templo espiritual ou o templo terreno dos homens? Qual é mais importante? A tenda espiritual de Cristo ou a igreja dos homens? Coloca aí no comentário, aproveita aí, curte, compartilha esse vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva, ative o sininho e vamos em frente, tá bom? Entretanto, nisto que vou dizer, não os elogio, pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que o bem. Infelizmente, é o que acontece hoje em dia. Então, se Paulo estivesse aqui, ele reprovaria todas as reuniões religiosas. Ele reprovaria todos os pensamentos religiosos. Ele reprovaria todos os ensinamentos teológicos. Todos os ensinamentos desses ladrões, desses mercenários estelionatários, tá bom? Um abraço, um beijo no coração, um aperto de mão. Até mais, tchau, tchau.